1939-1945. 6 anos. A duração do conflito mais mortífero da história da humanidade. 50 milhões de mortos. 35 milhões de feridos. Cidades arrasadas, uma economia destruída. Para o esforço da reconstrução da Europa não bastava um plano Marshall, a maior operação de auxílio alguma vez posta em prática. Era preciso algo que mudasse o relacionamento entre as nações. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Schuman, sobre quem decorre um processo de canonização, foi um dos que intuiu que a união era a única possibilidade para a paz e para o desenvolvimento das nações. A sua proposta era colocar em comum a produção de carvão e de aço, o que iria tornar a guerra entre a França e a Alemanha, países historicamente rivais, não só impensável, mas materialmente impossível. É assim que o dia 9 de maio de 1950 é hoje considerado a data de nascimento da União Europeia. O acordo constitutivo da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço seria assinado em Paris, em abril de 1951. 6 anos depois, o Tratado de Roma inaugura os moldes definitivos da União Europeia e a abolição de fronteiras físicas são o sinal mais evidente de uma nova era no relacionamento entre as nações. O carvão e o aço, a matéria-prima das armas, tornou-se o material da construção de um projeto de paz e o que começou com 6 nações é hoje uma realidade de 28 países, marcando o cotidiano de 500 milhões de cidadãos. Passaram 62 anos e a União é hoje uma estrutura que continua a cumprir a sua missão. Porém, tornou-se mais pesada, burocrática, distante dos cidadãos. Distante está também essa memória da guerra. Uma verdadeira chave de leitura da importância da União Europeia que as gerações mais jovens já não dominam. A União Europeia cresceu ao ponto de se tornar numa máquina administrativa a servir mais a economia do que os cidadãos. L'accusa che viene rivolta all'Europa attuale è di essere solo un mosaico economico, un mosaico di diritti anche, tutto positivo questo, ma non è alla fine sufficiente perché l'Europa è un continente che ha in sé un arcipelago di grandi culture e quindi ha una visione globale del mondo, della realtà, che non può essere ridotta soltanto a quella dimensione che è la dimensione politico-gestionale. Ecco, per questo motivo io credo che ritornare ancora ad affermare le radici cristiane, ma non in questa maniera apologetica, ma come visione di moralità, visione di dialogo, visione di rispetto, visione di ascolto, visione di incontro sia assolutamente necessario. A União Europeia nasceu da necessidade da paz, essencial para o crescimento económico e o bem-estar das nações. Mas os seus pais fundadores não tinham apenas interesses, eram homens animados por valores e conscientes da identidade mais antiga deste continente. Lembro que a Europa se fundou a partir de uma matriz cristã e essa marca permitiu-lhe ultrapassar crise atrás de crise, nomeadamente as derivas nacionalistas do século passado. Não percamos a memória e utilizemos essa arma, entre aspas, de novo, combatendo os populismos que falam, passa a expressão, falam mais à barriga em vez de falar ao coração e à razão. Está em risco o futuro da Casa Comum Europeia.
casa comum europeia. Há quem entenda que a matriz cristã deva ser lida numa perspectiva mais vasta, que vai além do reconhecimento e do respeito pelas religiões perante a ameaça do secularismo. In realtà io penso che le radici cristiane erano e sarebbero state, se rettamente concepite, come quell'anima profonda di valori etici, di valori morali, che purtroppo, di valori culturali anche in genere, che purtroppo nell'Europa si sono impalliditi. Na conferência de imprensa que antecedia a peregrinação internacional aniversária à Cova da Iria, o bispo da Diocese de Leiria Fátima chamava a atenção para o momento que a Europa enfrenta. Sacudida por movimentos e ideologias populistas e nacionalistas de intolerância e de exclusão, que estão a fazer sentir a sua voz, e até forte, na atual campanha para as eleições europeias. Não só põe em causa o projeto da União Europeia, como desestabilizam as nossas democracias. Nesta linha, se tinham também pronunciado dias antes os bispos portugueses na sua Assembleia Plenária, da qual saiu a Carta Pastoral, um olhar sobre Portugal e a Europa à luz da doutrina social da Igreja. O projeto europeu, com todas as suas deficiências que ainda tem, o projeto europeu é preciso reparar-se nele a sério. Ele já nos proporcionou a grande parte da Europa cerca de 8 décadas de paz. Para quem conhece a história deste continente, isto é uma raridade. Este continente, além de provocar 2 guerras mundiais, teve sucessivas guerras com os mais variados pretextos, não é? Até infelizmente religiosos, não é? E até teve esta originalidade de ter uma guerra de 100 anos, não é? Como vocês saberão da cultura geral. Portanto, a União Europeia, como agora se chama, proporcionou ao nosso continente 8 décadas de paz. É um valor demasiado alto para nós o pormos em causa por qualquer nacionalismo de pretexto. Por isso, os bispos consideram que o próximo ato eleitoral é de extrema importância para a reafirmação dos valores fundacionais do projeto europeu. Todos sabemos que o projeto europeu está ainda incompleto e que enfrenta várias crises, algumas delas graves, de ordem económica ou financeira, demográfica, ambiental, de desocupação, de desigualdades sociais, de aumento da pobreza, de terrorismo, etc. Mas não podemos ignorar nem esquecer os benefícios alcançados nestes praticamente 70 anos na construção de uma Europa solidária, pacífica, inclusiva, atenta aos direitos humanos. É importante que os projetos políticos que vão a votos sejam conhecidos e motivem escolhas conscientes. Alguns candidatos participaram num debate promovido pela Fundação Fé e Cooperação no auditório da Renascença, em torno do tema Uma Europa Mais Justa. O principal para termos uma Europa mais justa é devolver-lhe a ambição da convergência, que parece um bocadinho esquecida nestes últimos anos. O problema da pobreza e das desigualdades está muito longe das prioridades da política europeia. E se nós não formos capazes de ter uma política económica orçamental, uma política de investimento, a pensar nas pessoas, que cria emprego, que combata a pobreza e as desigualdades, então nós não vamos enfrentar os descontentamentos que hoje estão a alimentar o populismo que ataca o projeto europeu. Portanto, é uma questão de vida ou de morte para a Europa. Uma Europa mais justa implica, inevitavelmente, pela nossa parte, é esse o combate que temos travado no Parlamento Europeu, também aqui em Portugal, a valorização dos direitos laborais, a valorização dos direitos sociais, e isso implica, inevitavelmente, contrariar um conjunto de orientações políticas que, muitas vezes, emanando ou com a cumplicidade da União Europeia, são implementadas em muitos dos países, inclusivamente em Portugal. Em presença de diferentes projetos partidários, era possível identificar temas transversais para a Europa que reúnem o consenso.
A solidariedade é um dos grandes valores europeus. Eu não consigo imaginar a União Europeia, esta magnífica construção que em mais de 60 anos foi capaz de garantir a paz, garantir a segurança, garantir a autossuficiência alimentar de 500 milhões de habitantes, de 500 milhões de europeus, sem o valor da solidariedade. Nesta abordagem dos desafios que a Europa e a sua União nos coloca, não foram esquecidas as assimetrias que continuam a caracterizar o Norte e o Sul. As dinâmicas introduzidas pelo euro agravaram as assimetrias em vez de as resolver. As políticas de austeridade desenvolvidas durante a crise atingiram mais os países da periferia ou do Sul no geral, nós assistimos a um agravamento das desigualdades no plano europeu. Portanto, como é que nós podemos combater isso? Em primeiro lugar, precisamos de uma reforma da zona euro que defenda a zona euro dos choques e das crises assimétricas. Mas não basta isso, é preciso realmente termos uma política económica que crie emprego. Porque se a União Europeia insiste numa lógica austeritária da política orçamental, se não pede sequer aos países que têm excedentes orçamentais e margem orçamental para investir e para criar emprego, então nós não vamos a lado nenhum. Temos uma Europa muito assimétrica entre o Norte e o Sul e temos uma Europa muito assimétrica dentro de muitas regiões. A coesão social, a coesão territorial são muito importantes na construção do plano europeu. A verdade é que em Portugal também temos um país que é muito assimétrico entre o litoral e o interior. Nós temos numa faixa relativamente reduzida do nosso país 8 milhões de pessoas e depois no resto do país, em 80% do país, só cerca de 20% da população. Apesar dos esforços de coesão, há ainda caminho a fazer para aproximar os cidadãos europeus em termos de igualdade de direitos e oportunidades e principalmente rendimento e nível de vida. Os bispos portugueses chamam a atenção para um problema até mais geral, que é o problema dos valores desta Europa. E isso prende-se com essas questões, as questões da corrupção, do Estado de Direito, dos direitos fundamentais, mas prende-se também com o modo como acolhemos ou não acolhemos os refugiados, como integramos ou não integramos os imigrantes, matéria para que o Papa Francisco tem chamado muito a atenção. Isso também faz parte das escolhas que estão nestas eleições. Mas a Carta do Episcopado enumera também alguns problemas crónicos da Europa e de Estados-membros. É o caso da corrupção, que contribui para a perda de confiança dos cidadãos nas instituições. É um dos grandes problemas que nós temos hoje em muitos Estados da Europa. A corrupção mina a confiança que as pessoas têm no Estado. A corrupção dá muita força a correntes populistas, extremistas, que muitas vezes, com um discurso muito simples, com um discurso muito direto, mas com um discurso errado, convencem as pessoas. Nós olhamos hoje com muita preocupação relativamente à erosão do Estado de Direito em muitos países da União Europeia, em que regras democráticas, em que regras de separação entre o que é o Poder Executivo e o que é o Poder Judicial estão a ser postas em causa. E por isso mesmo é fundamental fazermos apelo a valores. A Europa tem, e é normal que tenha, porque é uma construção política e económica, e na construção económica tem muitos critérios que são critérios económicos, mas também tem critérios políticos dos quais nós não podemos abdicar. Esse apelo, essa chamada de atenção na Carta Pastoral dos Bispos foi muito relevante. O combate à corrupção, inevitavelmente, é uma medida que tem que ser tomada, mas tem que ser tomada de uma forma efetiva. Portanto, e a lei tem que se implementar e não podemos continuar a assistir a uma realidade que as pessoas também não podem compreender, que é se um trabalhador tem uma dívida pequena, por exemplo, à Segurança Social, a uma determinada entidade, vê penhorados os seus bens e rendimentos. Se um milionário, como aliás sucedeu agora a semana passada, tem centenas de milhões de euros de dívidas acumuladas, fruto daquilo que é a sua atividade, logo surgem fenómenos de perdão de dívida por parte da banca, uma dívida que depois vão ser, inevitavelmente, os contribuintes portugueses a pagar. Mas como ultrapassar o desinteresse e o afastamento que alguns evidenciam em relação às instituições europeias? Que caminhos se podem fazer? Criando mecanismos que cheguem efetivamente às pessoas.
Eu julgo que existem hoje muitos mecanismos criados, desde apoio financeiro, desde fundos, desde programas, e que muitas vezes, em virtude da burocracia, de processos complexos, não estão a chegar efetivamente às pessoas, a quem necessita. É tentar chegar a toda a gente, porque a empatia é essencial para criar confiança. As pessoas têm que dar a cara, têm que chegar às pessoas, têm que perceber as suas necessidades e as pessoas têm que sentir em nós a confiança suficiente de que seremos responsáveis, credíveis e que vamos defender os seus interesses. Portanto, eu acho que é a proximidade, diria eu, e não é só nos momentos eleitorais. As comunidades cristãs também estão atentas ao desafio de uma Europa unida. Algumas delas promoveram debates e reflexões. O caso da paróquia de Santa Joana Princesa, em Lisboa, onde foram sugeridos alguns caminhos de futuro. As pessoas estão muito ansiosas de perceber o que se passa e os debates e as questões, desde económicas a políticas, mas também as questões mais profundas, mais culturais e mais dos valores. Há uma percepção de que as coisas são importantes e nem sempre se consegue, ou porque há muita informação, ou porque há pouca informação, mas há pouca informação arrumada e pensada. Eu julgo que as pessoas estão desejosas e de facto têm aderido muito a estes colóquios. Eu penso que é também porque sentem necessidade disso. Desde logo a necessidade dos jovens se envolverem mais na construção europeia e terem a noção do que ela já nos deu. Deu-nos 80 anos de paz e, sobretudo, dá-nos todos os dias não só um volume de financiamento muito substancial que permite o desenvolvimento regional e das atividades sociais a todos os níveis e dá-nos também um quadro legislativo que protege também os cidadãos. Ora, se o cidadão comum, se os jovens em particular tivessem efetivamente consciência de quanto devemos de bem-estar individual e desenvolvimento social à nossa integração europeia, eles quereriam certamente ser muito mais ativos na escolha dos deputados que constituem a única instituição da União Europeia que é constituída por voto direto dos cidadãos, o Parlamento Europeu. E há quem considere também que o desafio passa por voltar a falar do sonho europeu. Se nos lembrarmos desse American Dream que é tão importante para os americanos e, portanto, ter essa visão do futuro sonhadora, ambiciosa, fundada nos valores, é muito importante para nós nos apercebermos da importância do que está em causa. É evidente que quem tem a principal responsabilidade de o fazer são os partidos e os seus candidatos e, infelizmente, têm-no feito muito pouco. E creio que, com o excesso de zaragata, o interesse pelas eleições acaba por se perder. E também é importante que no intervalo entre eleições os partidos discutam coisas que têm a ver com o que se passa no Parlamento Europeu e que as pessoas percebam ao longo deste intervalo entre eleições que de facto os partidos e os políticos que nos representam estão a discutir, estão, como se diz, a fazer o ownership, a apropriação do processo europeu e nós estamos de facto a participar nas decisões europeias. Há aqui uma ruptura que infelizmente torna difícil essa percepção e é muito triste que ao fim de mais de 30 anos de integração europeia nós olhemos tantas vezes para a Europa como estrangeiro. Não faz sentido. E que se progrida concretamente nesta Europa transfronteiriça para os europeus e acolhedora para aqueles que nos batem à porta e que se progrida aí, porque essa consciência de que formamos uma comunidade transnacional que não ilude as nacionalidades que cada um de nós transporta, e muito bem, mas que as põe em conjunto, em comunhão, tem que crescer e tem que encontrar, quer no aspecto normativo, quer no aspecto prático, as suas viabilidades. E isso depois também abrirá espaço a outros que nos batam à porta e que precisam de ser atendidos. É que é preciso todos nós empenharmos-nos na vida que temos e naquilo que podemos fazer para melhorar o ambiente em que vivemos, para cuidar do bem comum, para valorizarmos os valores verdadeiros. Eu acho que essa é a grande medida, que não posso estar à espera que seja alguém eleito, mas terá que ser cada um de nós a fazer. O regresso decidido aos valores da Fundação. Para um católico, percebem isso que eu vou dizer, uma espécie de atitude europeia de filho pródigo. A Europa contemporânea foi fundada por grandes cristãos, um deles, aliás, em processo de canonização, Schumann,
foram políticos católicos que, no rescaldo da Segunda Grande Guerra e da destruição terrível que aconteceu, puseram de pé este projeto magnífico e, portanto, os valores desta construção são valores cristãos: a paz, a liberdade, a justiça, o progresso, a repartição equitativa da riqueza, aquilo que chamamos a economia social de mercado. Tudo isso são informações cristãs. Mas nós sentimos que a Europa desertou muitas vezes desta sua matriz e às vezes até quer esquecer as suas raízes. Assim vai-se perder. Nous sommes tous les uns et les autres responsables de l'Europe telle qu'elle est. Et nous serons tous responsables, les uns et les autres, de l'Europe qui sera. Pour tenir sur leurs deux jambes, nation et Union européenne doivent marcher ensemble. Celui qui aime l'Europe doit aimer les nations qui la composent. Celui qui aime sa patrie doit aimer et peut aimer l'Europe. A poucos dias de mais um ato eleitoral para o Parlamento Europeu, importa trazer para a ordem do dia a urgência que reclama este sonho de alguns homens de exceção que necessita hoje do empenho de todos para que perdure. Todos nós sentimos a necessidade de uma nova narrativa de esperança para a Europa, que vença os mais diversos medos que a assaltam. Não é? São diversos, não vamos agora estar a enumerar. E daí a importância de todos se mobilizarem na defesa dos valores da paz, do respeito pelos direitos humanos e pela justiça social. Today, I'm being born. Like thousands of children all across Europe. What will the world we grow up in look like? What awaits us? Most of us are planned. Some of us are change of plans. And we've all made an impact on the world even before we're born. Happiness, love, and fear. An overwhelming anxiety, almost unbearable. Maybe because the world around us feels more uncertain than ever. And life has a way to make us feel fragile and alone when we know change is coming and nothing will ever be the same again. Some say that we're born into this world alone. But we're not. From the second we come into this world, we're in it together. And the love in the world grows. For every child born, there's another reason to shape the changing world around us and make an even better future. The challenges we face are global, but together in Europe we can lead the way and reduce climate change, make the borders safe, fight terrorism. Together we can promote peace, equality, rights, and democracy. Each of us can leave a mark, but together we can make a real difference. That's why we vote. Today, I'm being born. Choose the Europe you want me to grow up in.